Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado por você estar me assistindo. Eu me chamo Leonardo Souza. Esse é meu canal, Movimento Hermenêutica Cristã. Gente, eu queria falar algumas coisas aqui para vocês, que é o seguinte. Em primeiro lugar, pregar o evangelho não dá dinheiro. Você não fica rico pregando o evangelho. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem prega o evangelho, genuíno evangelho de Jesus, ele é perseguido. Ele é colocado à margem, assim como acontecia com os profetas, assim como aconteceu com muitos discípulos que permaneceram na fé em Jesus, no Novo Testamento. E, portanto, se torna uma pedra no sapato, tá? Você não é bem visto. Você não é bem visto nem pelo status quo e também não é bem visto pela suposta oposição que existe. Ou seja, no mundo você tem visões, por exemplo, de natureza política, que em tese se contrapõe em tese só, na teoria, tá? Tem uma frase uma vez que eu ouvi, eu não lembro aonde, que dizia o seguinte, que a principal arma do diabo é dizer que o outro é do diabo, quando na verdade ele é do diabo. E o outro que está sendo acusado, na maior parte das vezes, não todas as vezes, mas na maior parte das vezes o que também está sendo acusado também diz, aquele é lá do diabo quando ele também é do diabo. Ou seja, o diabo usa duas mãos. Uma suposta solução, verdade, caminho, e uma suposta posição de verdade e caminho, quando na verdade os dois aqui que estão na teoria apenas se contrapondo, fazem parte de duas faces da mesma moeda, ok? Só que com roupagens diferentes. E como é que eu sei disso? Através da leitura do Evangelho, ok? O Evangelho, ele diz o seguinte para mim, que a lei de Moisés, a lei de Moisés é uma praga, é uma maldição. Paulo diz que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Isso significa o seguinte, que a lei anula a remissão, a ideia ou a revelação de que Deus é gracioso e que a salvação não provém da graça de Deus para todos os homens. Portanto, pela lei de Moisés, aquela pela interpretação equivocada, melhor dizendo, da lei de Moisés, que era uma coisa transitória, simbólica, que teria a sua finalidade na pessoa de Jesus, é aquele versículo que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, todas as pessoas do mundo, foi uma decisão unilateral de Deus, ele não consultou ninguém, ele simplesmente quis fazer. Ele quis fazer isso e ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, no papel messiânico de Jesus, na abolição da lei, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok?
Então, a má interpretação da lei como algo, digamos assim, que venha colocar mérito no ser humano, coisa que o ser humano não tem. Pelo contrário, a lei vem mostrar que o ser humano ele é um ser relativo, ele é um ser que não consegue por vontade própria, por pulsões próprias, alcançar a sua redenção por si mesmo. Afinal de contas, foi por isso e para isso que Jesus veio. Foi para assumir o nosso lugar naquele madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele veio como a figura do Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, que lava as nossas culpas, todas as nossas culpas, todos os nossos deslizes. Sim, meu amigo, você está salvo. E quem duvida disso não procede de fé. Paulo diz isso na carta dele aos Romanos. Não procede de fé. Ok? A dúvida, não a dúvida pela dúvida, mas a dúvida se está salvo ou não, não provém de fé. Toda pessoa que tem essa dúvida, toda pessoa que tem essa dúvida, ela não está fincada no Evangelho, ela não tem fé na pessoa de Jesus. Ok? Então, dito isso, gostaria de reforçar a verdade, a ideia e a verdade, o fato de que toda pessoa que incentiva, apoia, financia movimentos que querem que Jesus se misture com o judaísmo, e essa pessoa não provém de fé, essa pessoa não crê na pessoa de Jesus. Pelo contrário, ela é um mix de supostas verdades e mentiras, ok? E não provém do Espírito Santo, não vem da parte de Deus, tá? Então, o que eu quero dizer agora é o seguinte: vou ler aqui Mateus, estou com a minha Bíblia aqui, vou ler Mateus no capítulo 12 e o versículo 22 para mostrar que existe um perigo ou uma certeza, não só um perigo, porque perigo é uma coisa, é um mal que pode acontecer ou não. No caso aqui nenhum perigo mas sim uma certeza de diabo na vida, de maldição, que é você apoiar, incentivar, se misturar, estar junto com esse movimento que não procede de Deus, que é um movimento legalista. Nos dias de Jesus eram os fariseus e os saduceus. Então aqui, olha só. O capítulo é Mateus capítulo 12, versículo 22, que diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Gente, eu gostaria de falar o seguinte aqui. Conhecendo-lhes os pensamentos, quando diz aqui o evangelista Mateus, diz que Jesus conhecia os pensamentos dos fariseus, isso não é, vamos dizer assim, porque ele tinha uma... Não é Jesus lendo a mente dos caras de uma maneira paranormal. Não é isso.
conhecendo-lhes os pensamentos, tem a ver com espiritualidade, ok? O ideal seria Jesus conhecendo o Espírito. Você pode também traduzir por isso, o Espírito, as intenções do coração, o modo como eles pensam. Na verdade, pensamentos é conhecendo o modo como eles pensam, ou seja, conhecendo os pensamentos. Quando alguém chega e fala assim, eu conheço os pensamentos do Léo. O que ela está querendo dizer? Eu conheço como o Léo pensa, ok? Eu sei as opiniões do Léo, eu discerno o espírito do Léo, os pensamentos do Léo, ok? E aí ela pode estar falando a verdade ou não. Então é isso. Ou seja, Jesus conhecendo o modo como os fariseus pensam, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido, lógico, está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. Quem não é por mim é contra mim. Guarde bem isso. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Ou seja, na cruz serão perdoados aos homens. Todo pecado e blasfêmia. Todo pecado e blasfêmia. Todo pecado e blasfêmia. Todo o pecado, todo desvio, todo palavrão que você falou, todo olhar impuro será perdoado. Tudo quanto é pecado e blasfêmia que você disse será perdoado aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Aqui, preste atenção. Eu já vou dizer porque que eu disse que era para você guardar o versículo 30 que diz: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Agora eu gostaria de dizer o seguinte, que no versículo 32, quando Jesus diz: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Veja, este Filho do Homem, aqui está se referindo à pessoa de Jesus, ao mesmo tempo que está se referindo a todo ser humano. Por que, Léo? Porque numa leitura evangelística e cristocêntrica do Evangelho, nós percebemos que Jesus disse que se alguém, por exemplo, negar uma ajuda, se alguém, por exemplo, fizer vista grossa com relação a um outro semelhante seu, você está fazendo isso a ele. Quando ele diz, me viste com fome e não me deste comer, me viste com sede e não me deste beber, me viste, enfim, nu e não me vestiste. O que isso significa? Que o próximo é Jesus. Então, quando porque fizeram isso com Jesus? Viram ele nu e não vestiram ele? Quando ele estava na cruz, fizeram as maiores barbaridades com Jesus. Jesus passou fome também na cruz. Eles maltrataram Jesus. Jesus não foi bem tratado.
E aí você vê Jesus falando que isso ser-lhe-á perdoado. Ou seja, isso também, ele se referindo, dizendo que se fizerem isso também ao próximo, está fazendo a ele, então isso será perdoado aos filhos dos homens. Isso tem várias implicações. Significa que os romanos que fizeram aquilo com Jesus estão perdoados pela graça de Deus. Estão salvos pela graça de Deus. As pessoas que fizeram mal a Jesus estão salvas pela graça de Deus. Estão salvas pela graça de Deus. Essa é a implicação. Porque nenhum de nós aqui gosta das atitudes dos romanos. Nenhum de nós aqui aprovaria ou aprova as atitudes que os fariseus tiveram com Jesus. Não é verdade? Mas Paulo, em suas cartas, em Romanos, você vê Paulo escrevendo aos Romanos dizendo o seguinte: olha, Deus ainda tem uma salvação para Israel. Para o Israel da ignorância. Para o Israel que não compreendeu ainda os mistérios do Evangelho. Sim, há muita gente que não entendeu o Evangelho, não compreendeu o Evangelho e que, portanto, pela santa ignorância, mesmo fazendo mal, mesmo perseguindo, estão salvos e Deus há de levar em consideração como um bom juiz esse tipo de situação. Você vê Paulo também dizendo que ele perseguia as pessoas, ele maltratava as pessoas na sua ignorância. Então, o que ocorre? Ocorre que nós entendemos que a ignorância precisa ser combatida. Nós precisamos anunciar Jesus como Salvador, como graça imerecida sobre a vida de todo ser humano. E aí é que está. Por quê? Porque você entendendo o Evangelho, crendo no Evangelho, e mesmo assim, você manifestando sinais, crendo no Evangelho, que Jesus perdoou o gay, que Jesus perdoou e salvou o gay, que Jesus perdoou e salvou a prostituta, que Jesus perdoou e salvou o traficante, que Jesus perdoou e salvou essas pessoas numa decisão deliberada de Deus. E você entendeu isso porque você leu o Evangelho e você creu nisso e se tornou uma pessoa que a finalidade, os fins não justificam os meios com o qual você vai conseguir aquela finalidade. Você creu que que o mais importante é o processo e não o fim. Que você creu que há mais alegria há em dar do que há em receber. Você creu que essa vida não é a vida e que existe uma outra vida, que quando você morrer, com a graça de Deus, você está salvo. Quando você crê nisso, você se torna um ser humano mais dadivoso, um ser humano que não jejua simplesmente por jejuar, mas o teu jejum recebeu um símbolo que remete à pessoa de Jesus Cristo, portanto, um símbolo que remete ao dar, ao abrir a mão, ao ajudar, a não ter interesses mesquinhos. Você entendeu que há uma alegria enorme em compartilhar. E você fez isso, e você creu, e Deus foi fazendo obras maravilhosas, porque você se colocou, como diz a minha mulher, você se colocou no propósito. Quando você abre a mão para ajudar, quando você ora por aquele que te persegue, quando você tem atitudes parecidas com a de Jesus, que não veio para julgar, veio para salvar, veio para perdoar, quando você entende e vive isso, e coisas maravilhosas passam a acontecer, você está no caminho, você está vendo um desenvolvimento pessoal seu, você se perdoa porque Deus te perdoou, você crê que não há virtude nenhuma em você,
e que você é um cara que precisa do Cristo crucificado morrendo no teu lugar de verdade, não da boca para fora, mas numa questão de existência, não uma questão de teologia vã, de falação em público, em púlpito, mas em uma experimentação desse perdão. Toda vez que você peca, você fala assim: olha, Jesus Cristo me perdoou. Toda vez que você comete um deslize, um desviozinho, você diz assim: olha, eu estou seguro porque eu não mereço, mas Ele me amou. E portanto eu vou amar, e portanto eu vou tratar os outros da maneira como eu gostaria de ser tratado. Eu não vou ser uma pessoa que fique apontando dedos e dedos e dedos. Sim, aponto dedos para aqueles que hipocritamente vivem. Agora, se você vive isso, se Deus realizou proezas e maravilhas através das suas mãos, e você decide que você quer a lei de Moisés, onde está todas as maldições e que apregou Jesus de novo na cruz, se você rejeita de consciência, em plena consciência, não pela via da ignorância, fique sabendo de uma coisa: isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o legalismo fanático com a lei de Moisés torna o ser humano um ser diabólico, um ser anti-graça, um ser que não quer saber de graça, um ser que não quer saber de misericórdia. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de curar uma pessoa, expulsar demônios. E foi dito pelos legalistas, pela igreja evangélica da época / católica romana, que Jesus fazia isso pelo poder não de Deus, ou seja, o poder que estava sobre Jesus, a misericórdia que estava sobre Jesus, o Espírito Santo que estava sobre Jesus, era na verdade o espírito do diabo, do maioral, dos espíritos imundos. E Jesus disse que quem não é por ele é contra ele, e quem com ele não ajunta espalha. Isso significa dizer que quem está fechado com aqueles que são contra Jesus, que não anunciam o Evangelho, pelo contrário, anunciam doutrinas de demônio, que está fechado com o pessoal que ensina doutrina de demônio, com os falsos profetas, está espalhando. Está espalhando. Você já deve ter deduzido o que eu estou falando. Ou seja, aquele que está fechado com esse pessoal está blasfemando contra o Espírito Santo. Está em conluio com esses. Portanto, todo aquele que é fechado com a igreja evangélica para tirar dela proveito e não para ter um papel profético de dizer: olha, você está errada, isso, isso e isso, mas pelo contrário quer comer do manjar do diabo, está em conluio com obras das trevas. Seja você presidente da república, seja você senador, seja você deputado, seja você vereador, seja você pastor, seja você presbítero, seja você quem for, membro em sã consciência do Evangelho, você não será perdoado. Estando fazendo isso, conhecendo o Evangelho, o papel messiânico de Jesus, a relação de Jesus com a lei de Moisés, a relação entre o Velho e o Novo Testamento, estando ciente e crendo, e um dia ter vivido obras do Espírito Santo e resolveu retroceder, como diz a carta aos Hebreus, aqueles que um dia
É impossível renovar para arrependimento aqueles que um dia experimentaram o dom, viveram o Evangelho e caíram da graça. Então, nós percebemos que aquele que não ajunta com Jesus espalha. Aquele que quer misturar o Velho Testamento com o Novo Testamento, ou está fechado com aqueles que fazem isso, não está ajuntando, mas sim espalhando. Ou seja, eu vou falar aqui abertamente. O Evangelho me proíbe, por essa razão, de apoiar, manifestar apoio, manifestar concordância com qualquer político ou quem quer que seja, que esteja fechado com o movimento evangélico, que é extremamente legalista e negador da graça de Deus, que é extremamente preconceituoso, que ensina a lei de Moisés da maneira errada, que não tem amor. Quem estiver fechado com Satanás é de Satanás. É simples assim. E aí eu passo a bola para você agora. Com quem você fica? Com Deus e a salvação? Com Deus, o Criador do universo? O juiz que levanta rei e derruba rei? Ou o diabo e vai para o inferno? Com quem você fica? E não adianta, porque eu sei que tem gente que está tentando me interpretar. Tem gente dizendo assim, nossa, tudo que ele falou faz sentido, é uma maravilha, mas no finalzinho, quando ele falou, ah, não, eu senti que foi uma indireta para alguém. Não, não é indireta não, você direto. Toda pessoa que apoia Bolsonaro, em sã consciência do Evangelho, ah, Léo, mas ele fez aquilo, ah, Léo, mas ele fez isso. Eu poderia até entrar nessa seara política e desmistificar um monte de coisa aí. Só que tem muita gente que não vai ter, não está, isso não significa dizer que não tenha, mas não está capacitado no momento completamente para entender todas as nuances e todo o jogo de empurra diabólico que existe nisso daí. Mas eu tô aqui mesmo é para tomar porrada. Eu tô aqui mesmo é para falar a verdade. Eu não estou nem aí para pessoas de mentalidade pequena. Eu sei a quem eu tenho servido no meu coração. Eu sei em quem eu tenho crido. Jesus disse assim, olha, eu vim não foi para trazer a paz. Eu vim para colocar a nora contra a sogra. Eu vim para mexer nas relações, é isso que ele está falando. Porque por amor a mim, muitos laços vão se desfazer. Por quê? Porque as pessoas preferem a idolatria a mim. As pessoas preferem ao mamon, ao dinheiro, do que a mim. As pessoas preferem ao ídolo do que a mim. Ou seja, em outras palavras, as pessoas preferem o que é mal do que a mim. Então, instalar-se-á um espírito de divisão. Por quê? Água e óleo não se misturam. Chega um momento crucial, que você anuncia o evangelho e todas as suas implicações e você vê que o teu caminho é solitário. E o único a quem você pode confiar de verdade não é no teu pai, nem na tua mãe, nem no teu irmão, nem na tua mulher, nem nos teus amigos, nem em ninguém. É apenas em Jesus. É apenas em Jesus. Na experiência do Evangelho na vida.
Eu conheço gente que chega para mim e fala assim: nossa, realmente, Deus te escolheu. Primeira coisa, eu não gosto disso. Eu sei que eu sou um escolhido para pregar o Evangelho. Eu sei do meu papel de pregação do Evangelho. Eu sei da responsabilidade que é isso. Por quê? Porque se por um lado eu escuto pessoas dizer assim: nossa, você foi escolhido por Deus. E em muitos casos, não em todos, existe até uma bajulação. E o diabo, ele adora isso, essas coisinhas que parece que não são, mas na verdade são. Que você tem que ficar ligado. Por isso que Jesus disse: andeis de olhos bem abertos. Não aceite que alguém venha falar que alguma coisa é mérito teu. Porque toda, toda a honra, todo o mérito, toda a glória é de Jesus e não nossa. É isso que quer dizer. Então não tem virtude nenhuma aqui. Eu sei que o que eu tenho pregado é o evangelho da graça de Deus na vida das pessoas, na vida daqueles que eu gosto, na vida daqueles que eu não gosto. Eu tenho defeitos, eu tenho deslizes e todos os meus pecados são perdoados todo santo dia e eu não aceito demônio nenhum do inferno usando pessoas para querer me matar com palavras, porque não podem me matar com pedradas. Eu não aceito, eu mando calar a boca na hora. Cala a boca, diabo! Vai de reto, Satanás. E você também tem que fazer isso. Você também tem que fazer isso. A cruz é para todos. Para todos. E tem também aqueles que dizem assim: é só o Léo falando. É o Léo, filho da Sandra, do Cláudio. É só o Léo falando. É só o Léo falando, aquele cara branquinho que mora ali naquela rua ali. Ou seja, pode vir alguma coisa boa, como disseram para Jesus, pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Agora, se eu tivesse aqui com um anelzão de curso de teologia, igrejona grande, perfume importado, carro do ano com dinheiro dos trouxas, falando bonito, uma boa oratória, uma retórica impecável, falando que Deus ia dar prosperidade para todo mundo, que Jesus Cristo é o Senhor, mas com um legalismo na língua o tempo todo, falando aquilo que o povo quer ouvir. Aí eu seria adorado. Nossa, me elegeram um anticristo na hora. O que eu estou falando é muito sério. E a pessoa que entendeu essa lógica e fica brincando com essas coisas que eu falei e não muda, porque não quer dar o braço a torcer. Deus há de cobrar. Deus há de cobrar. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou é Deus ou a igreja corrompida que quer andar em palácios de presidente. Não dá para conciliar as duas coisas. E se você ficou com ódio da minha cara, achando aqui que eu sou lulista, fique sabendo de uma coisa, eu acho o Lula um gangster. Aqui eu não estou defendendo nem A nem B. Eu estou pregando o evangelho. Se o evangelho tem implicações dessa natureza, problema é seu. Problema é seu e é seu e é seu. Essa é a ruptura que o evangelho e que os apóstolos tiveram que fazer e foram colocados à margem da sociedade. Sofreram na mão da elite, do sistema. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira.
Será que você ainda não percebeu que isso não é uma brincadeira, que não tem ninguém brincando aqui e que isso é muito sério? É só isso que eu gostaria de falar. Só isso que eu gostaria de falar. Você entendeu o que eu quis dizer? E eu vou terminar esse vídeo fazendo uma oração. Se você quiser ficar com os olhos abertos, pode ficar também. Se quiser ficar com o olho fechado por questão de concentração, você acha que você concentra melhor? Ok. Mas eu vou orar aqui de olho fechado. Senhor Jesus, a cruz foi a revelação do que aconteceu antes da queda de Adão e até mesmo antes da fundação do mundo. A tua cruz significa a tua graça sobre todos os seres viventes. A cruz nada mais é do que amor, e amor tu tens sobre todos os seres viventes. Ó Senhor Jesus, quão maravilhoso é a tua graça, e te louvar é o meu renovo, é o meu alimento, Jesus. Oh, meu Pai amado, meu Pai querido. O Senhor me diz, Senhor, que há pessoas assistindo que estão sendo alimentadas com essa palavra, Jesus. Há pessoas que estão tendo certeza de que seus desvios são perdoados todos os santos dias. Que as tuas doenças, os seus vícios, Pai, estão sendo tratados e curados e perdoados. Essas pessoas, tem gente, o Senhor me disse que ouve isso, Senhor. E o Senhor está fazendo, Senhor. Em contrapartida, há pessoas que estão escutando isso, estão ficando com um asco da minha cara. Mas o Senhor me diz, estão tendo asco de mim, do meu evangelho. Ó Senhor, eu, Leonardo, te peço força, Senhor, da tua parte, para anunciar que tu és o Salvador da humanidade, daqueles que a gente gosta, daqueles que a gente não gosta. Ó Senhor, é difícil, Senhor, é doloroso andar nas pisaduras de Jesus. Ainda não que tenha sofrido todas as coisas que ele sofreu, mas só um 0,1% a gente já vê que é doloroso demais, que o nosso caminho é de ser castigado pelo sistema, não é de triunfalismo, como muitos ensinam por aí. Ó Senhor, muita gente vai para o inferno porque não querem o Evangelho, em sã consciência, porque aprenderam isso tudo que é falado do Evangelho. Não são todos, mas muita gente. Ó Senhor, eis que o caminho de fato é estreito e a estrada é larga para que conduz à perdição. Porque, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, que tu venha quebrar, Senhor, muitos corações aqui, interceder e orar, Senhor. Eu venho te pedir por muitas famílias que passem, Pai, a olhar mais para o Evangelho e somente para o Evangelho, para mais nada, entender que política e Evangelho não se misturam. Toda vez, Pai, que a religião se associou à política, deu em tragédias e mais mortes e fascismos e ditatorialismos de todas as espécies e proporcionou o aparecimento de muitas ideologias satânicas. Ó Senhor Jesus, vem, Pai, encher-nos de conhecimento do Evangelho, porque é ali que está todo o tesouro. Ó Senhor, em teu nome, Jesus, vem pedir pelas famílias que haja reconciliação através do Evangelho, que se identifiquem através do Evangelho, mais do que um laço de sanguíneo, mas que haja, Pai, espírito de a mais alegria há em dar do que há em receber. Ó Deus, em nome de Jesus, porque, Pai, quando nós damos, a nossa cura brota, Senhor. Quando nós ajudamos os necessitados, a nossa cura brota e o Evangelho se resume a isso.
Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Eu te agradeço pela salvação, da qual eu não tenho vergonha. Eu sei que Cristo está ressurreto e que Ele vai voltar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou finalizar esse vídeo aqui. Muito obrigado por estar assistindo. Comente alguma coisa aqui embaixo, deixe um like porque ajuda no crescimento aí do evangelismo. E amém. Obrigado.